Estamos ao vivo, mais um Metacast chegando para você, sempre com os nomes de peso, diretamente aqui dos estúdios da Fortalcast, na Avenida Paulista. Sempre com os melhores nomes. Hoje vai ter um nome aqui que quando ele contar a história para você, você vai cair para trás. E ao meu lado, Jorge Antoniolo. É foda quando você tem tanta empresa que você não lembra mais o nome das suas empresas, né? Não, eu não tenho empresa nenhuma. Eu não tenho empresa nenhuma. Qual que era o negócio aqui mesmo, Camille? Qual que era o nome da empresa? É assim, a vida é difícil pra ele. Hoje ele, né, que não está com ponto no ouvido. Não, eu acho tão legal quando não tem ninguém cuspindo as perguntas pra ele, porque eu tenho que fazer esse computador. Tá desse lado, é que tem que ficar trabalhando enquanto faz aqui, é complicado. Aí vocês escutam um áudio. Cara, hoje estamos trazendo um brotherzaço meu, hein? Pô, Ricardo Cavaretti, Lionel Messi, diretamente do PSG. Isso aí. Após ganhar a Copa do Mundo, ele veio pra cá, mudou de nome pra passar despercebido na rua. Exatamente. Aqui na Paulista é complicado. Aqui na Paulista é complicado. Mas ganha mais dinheiro que o Messi. Com certeza. Cada projetinho é uma tacada que, pelo amor de Deus, é um balão d'or por projeto. Não, assim, o currículo dele é tão extenso. A primeira ali eu não sei nem o que ele faz. Especialista em visão computacional e ambientes imersivos. Possui MBA em internet das coisas. Comportamento digital, ESPM, mais 300 coisas. Ô Ricardo, pelo amor de Deus, cara, o que você faz? É difícil. Você sabe que a maior dificuldade... Tô namorando, voltei a namorar. Opa! Minha maior Só uma noção de uma coisa que eu já vou soltar uma curiosidade aqui. O Rick é aquele tipo de cara que de tempos em tempos ele fala: tô trabalhando muito, vou para um retiro. E se isola do mundo num lugar que não tem nem conexão com o celular. Detalhe, ele é tech freak. Não tem nem conexão com o celular por um mês. Uma hora eu volto. E o pessoal do trabalho nem se preocupa, porque ele faz tudo tão foda e tão rápido, que ele já deixa para um trabalho de 2 meses. Aí, vou vazar, uma hora eu volto. É sério isso? Aconteceu algumas vezes, é difícil, mas... Quando eu trabalhei com ele, aconteceu isso. Mas a gente tava no meio da pandemia, e aí eu resolvi, fiz um retiro legal, acho super interessante dar aquela baixada, colocar cabeça no lugar, é interessante, mas também não é tanto tempo. Não, vai. 15 dias, uma semana no máximo. Falando de curiosidade aqui, o George estava comentando que 10 anos atrás, falar disso hoje é novidade. 10 anos atrás, que ele foi na sua casa e os vidros se apertavam, já escurecia, a cafeteira já era tudo conectado, não existia nem Alexa ainda, era a avó da Alexa que naquela época. Ele codou a Alexa antes da Alexa existir. Luciana, o nome da mulher, depois da Luciana veio a Rita, agora a Alexa. Alexa. Pra dar modernidade. Tia Ineide, desliga o apartamento aí, Desliga o apartamento, falou que era tudo vidro escurecia, que a cama era quentinha, que quando eu colocava a coberta vinha sozinha. O vaso massageava a bunda. Fazia conchinha, alguma coisa assim. Então vocês têm uma amizade já evoluída. Já. Olha só, não, mas cara, eu quero um tech freak, assim, não imagino que fosse... Eu acho assim, a tecnologia ela tá pra simplificar, não pra complicar. Gosto muito desse conceito de ubiquidade, que a tecnologia ela é ubíqua, ela é transparente, e eu acho que o conceito de casa inteligente, ele vem nesse sentido, sabe? Eu sou super desligadão, cara. Dificilmente eu lembro de desligar a luz. Então esses hacks da casa sempre foram coisas que me interessaram. Eu falei, por que eu preciso desligar a luz? Ela podia desligar ali pra mim quando eu vou dormir. Então esse tipo de coisa, esse tipo de rotina foi muito interessante. Eu comecei ali no passado a implementar isso Quando você, vou abrir aspas aqui, quando você é dev, entre aspas, quando você sabe o que você está fazendo, vamos lá, se hoje você tem aqueles robôs aspirador de pó que está codado para mapear o teu apartamento e depois voltar para a base para se recarregar, tu sabia fazer isso antes disso existir. Então assim, tu imagina um apartamento que o robô limpa a casa, ele não só volta para a base dele, mas ele se auto-limpa e ele não volta para a base, volta para uma gavetinha que fecha, tipo Jetsons. Entendeu? Então assim, na época em que não era normal você ver automação, tipo assim, fechar as cortinas, modo cinema, não era normal, nem casa com automação, casa de rico, gastava uma fortuna, tu via as coisas na casa dele. Sabe? Não porque ele comprou de uma Samsung e tinha um negócio de 30 mil, não, porque ele se virou. Eu acho que eu peguei um pouco da cultura maker, sabe? Você quer alguma coisa, vai lá e faz. É o do it yourself de um cara extremamente Eu acho que foi muito desse... Mas por que tudo isso? É meio vagabundo? Você tem preguiça de fazer as coisas? É isso? Tinha um pouco, eu acho. Preguiça de acender a luz, tem que ir lá. Tu quer contratar alguém, contrata um preguiçoso. Sempre é a melhor maneira de fazer o rolê, mais rápido. Cara, eu acho que era muito de... O que pode ser feito, sabe? Aquela curiosidade de... Cara, a gente vive num apartamento há muito tempo e nunca ninguém quis... Como é que isso é o próximo passo? Qual é o próximo passo do modelo de viver num apartamento? Será que é sempre você fazer as tarefas ou ele pode se autogerir, né?
Então era muito esse caminho e eu achava super interessante a gente testar e fazer na prática, aprender e hackear mesmo as coisas, né? Essa era um lance do hack mais voltado pro hardware, assim, o que dava para ser feito. Caramba. Tu tá ligado que hoje em dia, se você vai no app da Quinto Andar, você consegue ver o apartamento, porque eles fazem ou um vídeo de gravação, ou em alguns outros sites eles colocam lá aquela câmera 360 e você consegue ir pelo mouse. Maluco, a câmera 360 mais cara que eu conheço é dele. Ah, é? O cara até fez um vídeo de demonstração do apartamento dele com a câmera que ele comprou. Tipo assim, é umas coisas que você não consegue imaginar. Aqueles drones que se autoprogramam pra fazer coisa no céu, sabia fazer antes mesmo de ter drone. Sabe um negócio assim? Tipo assim, eu chamo e não é à toa, é porque assim, o cara manja do que tá fazendo. Você é viciado em tecnologia? Cara, sou. Eu Mas acho que a tecnologia... acompanha tudo pela internet ou você vai atrás nessas feiras que tem internacionais? Vou atrás. Eu acho que é importante a troca, assim, né? Hoje eu tô muito pro lado do varejo. Tive agora na NRF. É interessante entender como o varejo entende a tecnologia, porque eu vim da tecnologia, atendi clientes de tecnologia, só que o varejo é o contrário. O varejo é aquela galera que pensa no PDV e pensa ainda no físico e é muito relutante a tecnologia. Então, é interessante ter esse contraponto e como é que as coisas estão caminhando. E eu vejo de uma maneira até um pouco assim, o que nós, consumidores de maneira geral, vemos é a parte de devices. Né? Quando você vê alguma grande revolução, você vê no device, não no sistema. A não ser quando é uma coisa muito tipo o Facebook surgiu. Mas via de regra, você não vê as mudanças pequenas, mudanças de negócio de um mercado livre, por exemplo. Né? O fato de ter um mercado pago, o que isso de fato mudou. Mas você vê quando você tem um robô que limpa a sua casa. Quando você tem um aparelho de VR. Você é um cara que, pelo que eu conheço, manja tudo de device, mas até onde eu conheço, a tua experiência de trabalho sempre foi... B2B, serviços, né? Seja para, enfim, né? Então, seja usando AR, VR, então assim, imagino que você vai contar um pouco pra gente, mas são coisas diferentes, né? O teu eu pessoal gostar de device atrás de tecnologia que você pode adaptar no seu dia a dia, versus, ou concomitantemente com o outro lado, que é pegar a tecnologia, não vou falar nem das coisas, mas enfim, a tecnologia de serviços, a tecnologia empresarial e tentar implementar isso nos seus clientes. Certo? Sim, certo. Eu acho que o ponto de vista de viver muito próximo da tecnologia nos torna um usuário um pouco diferente. E essa experiência de estar em contato e muda o seu feeling empresarial. Eu acho que é como a gente, quando você, até da cultura gamer, né? Quando você joga muito, né? Você tem um feeling um pouco diferente. E viver esse lado da tecnologia mais voltada ao dia a dia, o que hoje está surgindo muito de projetos de inteligência artificial, de projetos, vem daí. Vem de, cara, como é que eu posso simplificar um processo que ele é igual há muito tempo, né? E o cuidado da casa é o nosso cuidado, assim, mais primórdio, né? Que você aprende aquelas tarefas básicas. Cara, eu tenho que jogar um negócio no lixo que se eu não jogar, ninguém vai jogar. E transpondo isso para o nosso dia a dia, até comercial, existem várias tarefas que poderiam ser automatizadas e que poderiam gerar mais tempo. No fundo, o que eu trabalho é o tempo. Eu simplifico as tarefas de casa para ganhar mais tempo. E para ter mais tempo ou para trabalhar ou para ter uma outra atividade de lazer. E eu acho que até porque a hora do Rick custa um Celta. Então, assim, para cada tarefa que ele consegue fazer... Fiquei sabendo Fiquei sabendo de uma situação que você foi contratado para fazer desenvolvimento de alguma coisa do Google, isso? Sim, a gente fez assim, um pouco antes de começar. Não, logo começou a pandemia. O Google tinha um projeto muito legal que era para Black Friday. E é um projeto que junta toda a companhia, né? Todas as áreas de Ads, Waze, outras empresas que ficam no YouTube. E é um projeto que sempre foi um evento físico. E a gente teve um desafio de... como é que a gente vai pegar um evento que sempre foi físico, de uma empresa de tecnologia muito grande, transformar ele digital, mas ainda manter o viés e inovação de uma empresa de tecnologia que tem um branding muito forte. E ainda que vende produtos B2B.
E ainda que Google B2B. B2B. E aí, nesse caso, a gente desenvolveu junto com a agência um projeto que era uma cidade, né? Então foi muito legal porque foi um projeto que você navegava nessa cidade e o conhecimento estava na cidade. Então, como é que a gente pôde passar o conhecimento de uma forma um pouco diferente para aquele momento que a gente estava vivendo, né? Momento que é impossível fazer qualquer tipo de evento, nem live o Google estava querendo fazer porque envolvia levar as pessoas para o estúdio. Então, tinha esse... Vitor, era muito legal porque tipo, você chegava no... você ia meio que andando até a recepção, né, do prédio do Google, lá dentro dessa cidade, e aí você tinha algumas perguntas lá e basicamente, sei lá, se você tivesse interesse em fazer qualquer tipo de ads, aí ela te encaminhava para um andar que mostrava os produtos de ads do Google, como é que eles funcionam, vídeos de apresentação, com uma interação ali, ainda que não fosse uma interação pessoal naquele primeiro momento, com uma AI que parecia amigável mesmo, não era aquela coisa travada. Né? E era muito... Eu falei, pô, logo que ele me contou pela primeira vez, eu falei assim, pô, imagina que legal, se isso vira uma coisa comum, cara, foi o prédio da Google. Do lado vai ter o da Coca-Cola, do outro lado vai ter o da Netflix, do outro lado vai ter o da Ambev, porque assim, qual empresa não ia querer isso? Principalmente soluções B2B. Cara, imagina se, de maneira geral, a Ambev pudesse trazer para aquele mesmo ambiente que já está sendo visitado por empresas, todos os possíveis donos de bar e coisa de São Paulo para poder falar dos modos deles de patrocínio, de parceria e tal. Exato. Ia ser algo sensacional, não estaria limitado só ao Google. Você sabe que depois disso surgiram outros projetos e hoje a gente está muito... entendendo um segmento que é o de virtual onboarding. A maior parte das empresas hoje estão num sistema híbrido e a pessoa às vezes é contratada, está 1, 2 anos na empresa e nunca foi até a sede. E a gente está falando de grandes empresas em que hoje, principalmente o varejo, mas toda empresa está trabalhando a cultura. A cultura hoje é o elemento fundamental para... E complicado complicadíssimo. Uma cultura que seja perene, que todo mundo respeite, quando muita gente foi contratada durante a pandemia. E nunca fez nenhum onboarding literalmente lá. E tem gente que vai ser demitida daqui a sei lá quantos anos que nunca nem vai ter ido para a empresa. Nunca vai ter ido para a empresa. E não é só empresa hipermoderna, não. Consultorias das enormes Big Four. Cara, tinha uma amiga minha que ela era quase nível diretora lá. Ela ia uma vez a cada 2 meses para a empresa. É isso. E geria uma equipe de 20 pessoas. Que ela nunca nem viu pessoalmente. Então, assim, bizarro, né? Bizarro. Tipo, a realidade realmente mudou. O pessoal falava antes, a pandemia vai mudar a gente. Eu não sei se a pandemia de fato mudou a gente, mas em termos de mercado de trabalho, independentemente se a motivação ela é financeira, de reduzir custo, de escritório não ser tão grande, tão pomposo, independentemente da motivação, mas a maneira como o RH funciona e como a comunicação funciona de maneira interempresarial e a maneira como o consumidor enxerga a cultura dessas pessoas mudou sim completamente. Sim. Gente, é total diferente. Bom, você tem empresa pra caramba, você deve saber do que eu tô falando. Não mudou bastante. Mudou muito. E eu acho que tem muito do lado de o local, ele faz parte da construção da cultura, porque ele é aquele reforço visual que você faz quando enxerga a empresa. Então ele faz muito sentido para a construção dessa cultura e até como a empresa se vê. E aí depois desse projeto a gente teve um insight de que como é que a gente pode construir cultura e fazer o virtual onboarding de maneira imersiva, de maneira completamente virtual. E que a pessoa se sinta parte. Ou seja, eu não posso estar lá, porque às vezes eu trabalho remoto e trabalho em outra cidade ou outro país, mas eu quero ter aquela sensação de estar lá. Como é estar na recepção? Como é entrar em contato com outras áreas? Como é a sinergia entre projetos? Então, o virtual onboarding é algo que é uma realidade hoje. A gente tem até algumas questões com alguns bancos aí que é possível. Eu acho que é super interessante trazer esse modelo híbrido e usar o virtual onboard para construir cultura, né? Rick, eu não sei, você sempre tem, como seus projetos são muito inovadores, eu sei que você tem NDA com muito projeto que você faz, então não sei quantos que você pode falar abertamente sobre, dos que você está trabalhando agora ou dos que antes, mas tudo que você sempre me contou sempre me pareceu muito inovador para a época. Eu sei, inclusive, que você está em projeto agora de metaverso e tal. Cara, conta alguns dos projetos que você tem participado e o que tem sido diferente neles. Tá, hoje a gente... isso foi uma mudança de mindset recente, que eu até cheguei a conversar com você há algum tempo. A gente sempre, na empresa, trabalhava B2B, desenvolvia serviços, né? E eu falava, cara, trabalhar com serviço é difícil. Sim.
Porque é aquela luta diária. Você tem cliente, você tem dinheiro, você não tem cliente, você não tem dinheiro. Você tem que pagar a conta. Trabalhar com serviço é muito difícil. Eu falei, preciso fazer um produto. Não é possível que eu fiz produto para tanta gente e não vou fazer o meu próprio produto. E você sabe que você vai ter que contar, né? O cliente que você... Eu lembro que tinha de Coca-Cola, teve coisa de cachorro, de coisa social. Você tem que contar, porque as pessoas têm que saber desses projetos. Eu acho muito legal. A gente pode... vamos chegar lá, só deixa... Eu quero caminhar para o lance do produto, que eu falei, como é que eu não tenho um produto? E eu comecei a pensar, eu sempre fiz serviço, como é que eu... E eu falei, cara, eu acho que eu vou formatar alguns produtos. E hoje a gente tá, assim, fazendo uma transição de negócio vou falar assim, 60% hoje do nosso faturamento já tá vindo de produto. E a gente ainda tem 40 de projetos especiais, que a tendência até o final do ano chegar em 20 de projetos especiais. Quando eu falo projetos especiais, são como esses projetos, são projetos assim... Customizado cliente a cliente. Customizados, malucos, que num meio de carreira eram mais para ganhar prêmio em Cannes, então fiz muito projeto que você fala, caralho, que projeto é esse? Não, tem um negócio com o Rick que é legal, é o seguinte, você apresenta o projeto para ele, aí ele vai falar qual é o valor que ele cobra. Quanto mais louco for, mais ele cobra. Passou de um certo nível de loucura, ele já não cobra mais. Aí ele vai pelo tesão. Né, cara, ou não é verdade? Teve muito projeto que foi pelo tesão. Teve muito projeto que foi pelo tesão, cara. Teve uns 2, 3 que ele participou que ele... Não, isso aí eu quero participar porque eu quero participar. Porque se der certo, eu quero que meu nome esteja muito envolvido. tipo, cara, que foda essa ideia, cara. Vamos fazer ela acontecer. E algumas coisas foi assim, talvez porque por isso eu não tenha ganhado muito dinheiro na vida. Não. Tem 2 Ferrari aqui no estacionamento dele e a do Vitor. Não, e eu acho que... Mas, cara, isso é muito bom. E eu acho que tá isso... aqui na descrição, o cara mais bem pago do Brasil. Não tá isso não. Eu acho que... Entre o Gui, estão entre os desenvolvedores, mais bem pagos. O Gui Steinkopf, eu tenho que te apresentar esse cara. Ele faz blockchain privada. Ele mudou para o Canadá. Né? Não, mas pra voltar pra cá, milionário, isso aí era $1 milhão por mês de salário, sem brincadeira. Caraca. Tipo, blockchain tá pagando muito. Eu preciso entrar nessa tá pagando muito blockchain. Mas bora lá. E desenvolvedor blockchain. O que é o produto que você desenvolve pro Então, mercado? eu tô com 2 produtos hoje. Muito... Nem eu tô sabendo, você falou que tinha 1, agora são 2 já. Tô com 2. Na verdade, 3, tá? Na verdade, são 3, só que eles aí estão aí faseados, tá? O produto tá rodando hoje, assim, que a gente já tem cliente, aí eu posso falar, a gente tem Claro, a gente tem Neoquímica Arena, a gente tem alguns clientes aí rodando. Esse produto chama Loja Imersiva, tá? Ele é um produto que... É evolução do e-commerce. Eu chamo assim de um novo modelo de vender produtos de forma digital. E ele torna a experiência de compra, na realidade ele cria experiência de compra para o digital. Porque hoje se fala, cara, o que é entrar no site... Tipo a loja da Americanas dentro do GTA RP. Um ambiente onde você entra, de fato, consome com produtos com descontos diferentes, experiência diferente de consumo. Isso. É quase isso, tá? Mas a gente tenta tirar um pouco, aprender muito com o lance dos games, mas tá num ecossistema centralizado ainda. Tá, ótimo. Tá? Porque é necessário. A marca tem regras de negócio, a marca tem N coisas que precisa acontecer ainda num ecossistema centralizado. Mas, acima de tudo, é o contato com o produto. Cara, hoje você entra num site, no e-commerce, é tudo muito frio. Você tem lá uma tela 2D, Sim. Você vê uma foto ou no máximo um vídeo do produto, mas você não tem a experiência de comprar. O que a gente está com essa gama de produtos criando é tornar a experiência digital tão poderosa que você vai preferir comprar pelo digital do que pelo físico. E aí eu vou te dar um exemplo disso. A gente tem um projeto implementado dentro da loja imersiva que chama Provador Virtual. E aí quando eu falo provador virtual, a pessoa pensa, realidade aumentada, coloca a roupa na pessoa. E a gente quis ir para o lado mais simples, que é, qual é a medida do seu corpo? E aí a gente se deparou com esse problema. O e-commerce, ele não vende muita roupa, porque as pessoas não sabem quanto elas medem. Ela fica na puta dúvida, posso falar a palavra, né? Pode, mais puta dúvida na hora de comprar, fala, putz, vou comprar. Puta, aí não vai caber, vou ter que devolver. Mó trampo, ir até o correio, devolver. E cara, ele não vende. E a gente falou, cara, esse é um problema do e-commerce há muito tempo. E ninguém resolveu isso ainda. E por que não resolveu? Porque as pessoas não sabem a medida do próprio corpo. E até pensando no projeto e como eu ia construir o projeto, eu me deparei, caralho, onde é a minha cintura?
Pô, homem não tem ideia o Então, que é não faço a isso, menor cara. ideia. Onde mede sua cintura? Eu achava que era no umbigo, achava que um pouquinho mais ali. umbigo. Eu queria comprar Mas, coisa da cara, Shine, tem eu um nunca local comprei por causa certo. disso. Tem um local certo pra você pegar a medida da cintura, do ombro, tudo. O né? ombro não é todo o ombro, é só a parte Tem uma dele. Eu não faço parte, ideia tem. também, tipo, E aí negócio- é difícil. Pra quem, mesmo se você tiver, e aí cai num problema da nossa realidade atual. Antigamente, a avó tinha em casa aquela fita pra você medir. Hoje, cara, quem tem uma fita métrica. Quem tem uma avó pra medir. Outras coisas, como é que... Não, além de ter a avó, ter a fita métrica, você não sabe onde medir. E aí a gente falou, cara, esse é o nosso maior problema. Como é que a gente resolve isso? E aí entra a minha área mais de especialidade, que é a visão computacional. Pô, hoje a gente tem tanta coisa de visão computacional, a gente já está processando em nuvem com NVIDIA e tal. Por que não resolver esse problema, né? E a gente falou, vamos pegar esse problema para resolver, vamos resolver isso. E a gente criou esse provador virtual. Então você faz uma foto sua, uma foto. E aí a gente tem aí concorrentes até de fora do Brasil que pede 3 fotos, N coisas. Você falou, cara, tem que ser simples, o cara não pode ter dúvida, né? Fazer um book Fazer um book, vai de lado, né? Faz uma foto 3D, o cara não sabe. Pô, o cara tinha 3 fotos dele. Exato. Eu fico tão feliz com as ideias que ele fala, que eu nem sabia esse produto existia, mas assim que acabar eu vou fazer negócio com você. E aí você faz uma você foto joga uma sua, foto aí. e aí a gente gera a malha 3D a partir dessa foto. E através da malha 3D a gente consegue tirar as circunferências do Pelo corpo. amor de Deus, velho. Tempo. A gente não tem uma pessoa que veio aqui, inclusive, que tem uma certa marca que poderia pegar isso aí e jogar como NFT. Qualquer site que você entrasse, você só linkava a tua hash e aquele site só recomendava para você as coisas que já cabem em você automaticamente. Qualquer site, basta que jogasse o que você mediu em um NFT. Mas o produto de provador virtual é isso. O produto de provador Eu já virtual... tenho a empresa que faz a segunda parte do que você faz. Legal. Que puxa isso para você poder vender isso para qualquer empresa que você... Então, o projeto do Basta provador linkar. virtual ele veio disso. E aí sim, você Não. muda suas medidas de um dia para noite. Você faz um scanner, o que custa pra gente um certo processamento. Hoje é um processamento que a gente foi acelerado pela NVIDIA Inception, que é um programa internacional de visão computacional. Todas as ideias que ele tem é só uns caras gigantes. Mas é pera aí. impressionante. Aí eu faço uma foto minha, Ah, no eu celular lembro. mesmo. É, aí celular- de corpo inteiro. Corpo inteiro. E aí Mas tem que estar com roupa, sem roupa? Não, Como é o que botar a medida certa? a gente tem, não, a gente tem até um Se você quiser recomendação de camisinha, provavelmente. Não, porque Não. aí... Se a e aí, roupa assim, tá o com cara a- faz de blusa. pô, Não, vai, você tem vai. toda a razão. A gente pede pra colocar uma roupa rente ao corpo e diferença uma roupa de banho. Ou uma roupa, assim, nada que possa atrapalhar o momento de medida. Então, uma roupa junto ao corpo, uma roupa de academia, isso vai Tu não vai com aquele tornar... coletinho de Faria Lima, né? Ah, Aí não vai Não, dar. mas aí vamos lá. Exatamente. Aí fez a medida. Fez a a medida medida. lá, beleza. Então, se eu for comprar uma camiseta, seja a loja que for, vai estar na minha medida. Ok. Mas aí, por exemplo, o cara quer comprar uma camisa regata. Tem cara que gosta de a camisa regata bem folgada, outra mais Perfeito, ou menos e outra perfeito. ajustando o corpo. Perfeito. E como é que vai fazer esses Aí três entra na modelos? segunda lógica, tá? Primeiro a gente tem a lógica de aquisição de dado. Eu preciso saber qual é a sua medida. Tá, seu Segunda número lógica... É 40, mas se quer apertado, compra É isso. 38. Então, a segunda lógica é a recomendação. E aí que tá, talvez, o grande diferencial nosso perante qualquer outro produto no mercado. A gente chega em 98% de precisão. Esse processo foi um processo longo, extremamente demorado e que foi complexo pra gente. Por quê? Qual foi o nosso processo de aferir se a AI estava correta? Eu tive que fazer parceria com clínica de estética para fazer a foto, tirar a medida com fita métrica e depois a gente fazer o comparativo real da nossa solução, porque eu preciso comparar com a fita métrica. Então a gente Você hoje... gosta de cara com QI acima de 160? Não, que Aí a tamanho gente bem, hoje ó. chegou numa comparação de que a gente está muito próximo da fita métrica com esse modelo. E por que isso é importante pra gente? Porque aí chega o segundo passo. A gente só consegue recomendar caimento se a gente tiver a sua medida próximo Perfeito. do correto. Gosto de mais soltinho. É Ok. isso. Então Isso é você vai configuração. dizer o que você quer para aquela peça. Quero mais justo no braço, quero mais justinho, quero aquela camisa de baladinha, quero justinho. Aí ele vai entender a sua medida e vai falar, ó, compra M, compra P. Porque não existe um padrão hoje no Brasil, PMG. Existe uma mudança muito grande de acordo com a coleção, de acordo com... Mas pera, só para entender uma coisa, essa sua solução ela tem que ser vendida para os sites de venda de roupa, Isso, certo? pros A Shine e-commerce. tem que comprar a tua solução para Isso. você integrar o que você já desenvolveu com o site deles para que as Perfeito. peças entendam, certo? É isso. Então vamos lá, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a base de dados deles, do produto cadastrado,
tem que incluir parâmetros ali que são entendidos também pelo teu sistema. Sim. Porque senão não adianta. Você teve que padronizar esses coisas. Então assim, não adianta que no site da Shine cintura significa uma coisa que com você não significa. Exato. Então ele tem que padronizar aquele cadastro dele de informações para que seja o mesmo do seu. Exatamente. Tá. Hoje no Brasil, tá? Genial. A nível de Brasil, Genial. já existe esse padrão. Porque hoje existe uma portaria que diz que o e-commerce ele precisa mostrar para o cliente as medidas básicas da modelagem. Então hoje, qualquer e-commerce você entrar, você vai ver a modelagem, quais são as medidas dela. Tá no Mercado Livre, uma das fotos que tá lá tem é a que modelagem. ser padrão. Isso já é um padrão, né? Sim. O que a gente faz? E aí que tá a nossa lógica. Hoje todo e-commerce existe os plugins, né? Os widgets, Sim. que a gente coloca, todo padrão VTEX, padrão Nuvem Shop, todos eles têm. Ou pra quem não conhece do que a gente tá falando, poderia ser tipo uma extensão do Chrome da vida. Isso, exatamente. plugin. Então, o nosso provador ele vai ser um plugin. Então, toda vez que você entrou no e-commerce, através do plugin, aparece um botão, provador virtual. Você clicou, faz o seu login através do plugin, já vem a recomendação. Então, vamos jogar isso pra blockchain, essa roupa aqui agora. é tanto, essa roupa aqui é tanto. E aí vem... Cara, genial isso, cara. E aí vem um passo, genial. cara, que aí eu falei, cara, será que dá pra ir além? De um produto são 3. São O que você vai 3. mais gostar nem chegou ainda. E aí dá pra ir além, que cara, sabendo que a base da indústria 4.0 é a customização em massa, por que a gente não pode usar o e-commerce para isso? Hoje, a indústria... Aí a gente começou a pensar, cara... Que é o que a Shine faz. A Shine não tem produto. A Shine não desenvolve nada. Ela joga pra você e baseado no que as pessoas gostam, aí ela vê que produto... Aquilo o que a Shine te mostra é renderização de Photoshop. Aquele produto não existe, aquela foto não existe. Foi renderizado. Se um número X de pessoas se interessa por aquele produto, ela joga para os produtores e aí ele começa a ser produzido. Só que as pessoas não sabem disso. eu entendi. Aí tá, só que do ponto de vista de produto. Mas e se aquele produto fosse feito para o Giorgio? Eu tô fazendo um produto que é feito para o Giorgio. Eu tô fazendo um produto que é feito para uma pessoa. Porque a roupa, e a gente sabe até do modelo de corpo, né? Que o brasileiro tem muito diferente de outros lugares no mundo. Sim, a gente toma muita cerveja, a gente tem uma concentração de abdômen, de gordura. Principalmente mulher. É. Cada um tem um corpo. E a aceitação do corpo também é um processo que, cara, poderia ter uma roupa feita pro meu corpo. E assim, com um custo de customização em massa extremamente baixo, porque a indústria hoje está preparada, algumas indústrias, para receber um arquivo de modelagem, porque hoje a gente fala do projeto digital, a máquina ela corta ali o que vier de medida. Sim. O que eu faço nesse projeto? Eu pego a modelagem da peça, eu altero os parâmetros da modelagem da peça, a modelagem é a mesma, o que muda são os parâmetros. E joga para a máquina que faz a joga produção. para a máquina, então eu posso ter uma roupa que tem os parâmetros alterados para o Giorgio. Mais uma vez, momento palestrinha aqui rapidão, o que ele está fazendo na prática com essa ideia? Então, basicamente, a ultra customização só é cara porque, teoricamente, você tem um funil de processos ali que parte da pessoa identificar o que ela quer, né? A partir daí entender o que ela precisa, como é que as medidas do corpo, você tem talvez um alfaiate ali que vai fazer o design da peça até chegar. Então, todo esse custo inicial ali é embutido, obviamente, no valor da peça. Exato. Né? Como quem conhece aí, tipo, você tem vestidos de marcas extremamente caras que são feitas sob medida, ou você tem a camisa dos Faria Limers que tem a coisa que é medida também, então assim, tudo acaba sendo mais caro. Se você elimina dos 6 passos necessários para você conseguir o teu produto, você eliminar 4 deles, tecnologicamente, sem um custo absurdo aí, cara, o valor daquela peça vai ficar marginalmente mais cara só do que seria uma peça normal. Não, mas ou até quase o mesmo preço. Tá? Mas não, é muito pouco diferença. Porque a única diferença teórica na produção é ter alguém para separar essa peça para enviar para a pessoa durante a produção. Porque, em tese, a produção feita sem ser em grades grandes, mas executada numa máquina de corte a laser ou essas máquinas mais recentes... Que consiga se adaptar por demanda. Que se adaptam por demanda, ele vai recebendo... A gente tá pensando, em uma integração direto com o software da máquina, porque eu consigo do e-commerce jogar para ela. Que é o que as impressoras 3D já fazem. E a gente elimina toda a cadeia de processo, sabe? Isso é e vai chegar nela, ela vai montar a fila, aí existe só uma questão de separação. Essa aqui é do Giorgio, eu preciso ter uma logística aplicada para ela. E aí que tá o custo, talvez, assim, extra. Esse produto vai resolver todos os problemas, porque assim... Principalmente mulher, cara. Hoje, eu vou falar aqui da Shein. A Shein que o pessoal mais utiliza a Shein para comprar para tudo. Só que vai comprar
Vê no site E lindo, compra um negócio desse tamanho. É isso. Aí estica no corpo e é aquela coisa maravilhosa. Maravilhosa. É feito pra chinês, pra feito pra XL chinês. ou PP. Então É você isso. colocando a pessoa, simplesmente tendo a foto dela cadastrada. Em qualquer site, não só na Shein, qualquer site que ela entrar, vai aparecer o tamanho da roupa dela. Meu, você matou com pau isso daí. E esse é um produto que já é sensacional, esse negócio vai estourar. Qual que é o outro? o outro, o próximo. Não, senão a gente vai ficar falando só desse daqui, pô. Então, produto é bom o pra próximo caramba. e ele tá dentro, esse produto tá dentro da loja imersiva, que é o que eu tava conversando sobre Eu cheguei como a é que a comentar gente... pra ele, qualquer projeto que ele tem, se ele jogasse na minha mão pra eu chegar nos fundos de venture, pros Sharks, cara, ele pegava o investimento que ele quisesse. Ele não precisa, ele faz tudo com bootstrap, né? Mas enfim, né? Quem dera. O segundo projeto na realidade, os projetos estão todos dentro desse projeto que é a loja imersiva, que o conceito é esse, cara, como é que eu mudo a experiência aí, o provador dá uma grande noção disso, como é que eu mudo a experiência de comprar digital, comprar no virtual e ter experiência no virtual, né, porque hoje até o varejo fala muito disso, o varejo é o ponto de venda, agora o varejo precisa transformar em ponto de experiência, a pessoa precisa ir na loja para ter uma experiência, senão ela não vai na loja. Sim. Então, o digital, a mesma coisa, ele precisa começar a oferecer experiência, né? E a loja imersiva, ela caminha nessa jornada, e um pouco do que eu tô fazendo agora, que eu acredito muito, é um lance que chama virtualização. Cara, isso é muito antigo? É muito antigo. O que a gente fazia para virtualizar as coisas, né? Isso, scanner 3D de peças, são muito antigos, só que um conceito hoje atrelado a NFT começa a ficar muito interessante e começa a gente estar falando muito de gêmeo digital para as marcas, né? Então, eu tenho um produto que, e aí entra muito nisso, no que eu estava falando, eu tenho um produto em que eu tenho um scanner realista desse produto. Sim. Que é o que a gente está fazendo hoje, né? A gente está pegando produtos e criando a réplica dele para o virtual. De modo basicamente simples, leve, uma série de coisas, porque o scanner é extremamente pesado, né? Quando você pega muito a malha do objeto, ele é extremamente pesado e a indústria usa ainda muito isso na parte de produção. Mas do ponto de vista de consumo, para o consumidor, criar esses gêmeos digitais e levar esse objeto virtual para o virtual, por que isso é muito legal? Cara, a experiência de você conseguir ver a textura da peça é como se você tocasse nela. A gente tem um cliente hoje que é do mercado erótico, tá? Sim. E ele é um cliente que a gente conheceu em Nova York agora. E ele falou, cara, eu tenho muito problema em vender produtos eróticos online. Por quê? As pessoas querem tocar no negócio. Sim. As pessoas querem ter uma noção do tamanho do negócio. E muitas pessoas... Ele fala assim, eu perco muita venda do cara que não quer ir até um local físico para poder comprar. E essa experiência, ela vem nesse encontro. Hoje é possível, com um player que a gente tem, que a gente insere no e-commerce e dá esse upgrade para o e-commerce, por isso que eu falo muito de uma evolução do comércio eletrônico, é ter essa experiência de ver um produto como ele realmente é. Você dá zoom, você vê a textura, eu posso ter já é embedded do player, eu tenho um QR Code que eu leio e coloco esse produto em realidade aumentada na minha mesa, na minha sala, e essa experiência de praticamente, a gente chama de tocar o produto com os olhos. Porque quando você vê ele... Eu vi uma propaganda de um produto que está nesse formato. Eu não lembro se era Sidewalk, eu só lembro que era tipo um boot de couro. Eu nunca tinha visto isso. Porque você está acostumado a ir tipo, no Mercado Livre, você tem aquele zoom. Então, teoricamente, eles fazem a resolução em 8K. Isso. E aí você realmente tem muito detalhe. Isso. Cara, ontem foi a primeira vez que não precisou de zoom nenhum. Por um momento, a sensação que eu tive é que eu conseguia cheirar aquele produto. De tão textura. Tipo assim, a iluminação daquilo ficou de uma maneira que eu fiquei pensando, não é possível que seja uma câmera que fez isso. Não é possível. Cara, isso tinha que ser construído, porque você conseguia, só pela visão. Você consegue ter a noção da textura. Era multissensorial. É multissensorial, exatamente. Que é o oposto do que eu falei na entrevista que a gente teve com o Euler aqui, lembra? Que eu falei que a parte de VR, pra mim, tá só focada em visão, e o resto pra mim não tá entrando. E quando eu vejo algumas coisas assim de produto, ontem pela primeira vez eu olhei e falei,
Meu Deus. Cara, é muito louco como... É muito louco... Eu tava sentindo no meu pé o raio de um boot. É muito louco como surreal. O nosso corpo, com a visão, ele acaba imaginando outras Tentei coisas. achar aqui o link pra te mandar. E é, cara, você não tem noção. foi essa experiência que nos trouxe esse lance do produto erótico, que veio um insight de... Cara, quanta coisa. E hoje a gente tá falando com joalherias, com uma série de coisas que... Só de olhar, parece que você tá tocando no produto. A Tiffany tentou 3 vezes fazer no software e não conseguiu. Pra fazer simulação. De tamanho de anel, de coisa onde eles não conseguiram. Não, tem muito hoje, mas vou te falar. Eu não gosto. Eu sou da área de divisão computacional. Eu ainda acho que não tá bom. Eu também acho que não. Não tá bom. A gente tem tracking de mão via AR. A gente tem... assim, tá caminhando, tá? O Virtual Try-On... Ele tá caminhando, ele vai acontecer. Tá caminhando, mas tá ainda um décimo mas ainda do que o meu faz. É que ele é todo comediante. É que ainda precisa de um tempo de maturidade, não só da tecnologia, mas dos usuários hora de trabalho também. Substitua esses cornos todos de uma vez. A questão, eu acho que é muito mais por adaptabilidade de usuário. O Virtual Try-On vai chegar. Eu acho que ele vai ter um ramp-up agora no final desse ano pro ano que vem, principalmente com os devices um pouquinho mais evoluídos, com a tendência da gente ter o óculos em realidade aumentada da Apple que tá para sair. Então, muita coisa vai mudar quando vir o óculos de realidade aumentada, e a gente tá falando de um Virtual Try-On muito mais eficiente, porque as pessoas vão estar vestindo um elemento de realidade aumentada, e aí a gente vai ter uma série de sensores também no óculos que vão ajudar o traqueamento, coisa que a gente não tem hoje. Mas eu acho que antes disso, e é isso, esse é o meu lance de evangelização agora, evangelização, cara, as marcas hoje não tem asset digital. Caralho, como é que eu vou entrar no metaverso se eu não tenho um básico do asset do meu produto digital? Sim. E aí, às vezes, você pega um cara que contrata um 3D, e aí vai entrar no grande problema do metaverso, que é, cara, capacidade computacional e renderização de polígonos. Não tem como eu fazer o cara modelar um produto meu e jogar num qualquer metaverso e ele parecer real. Então o grande lance é, vamos voltar um pouquinho, e foi isso o exercício que eu fiz com a loja imersiva, que é, eu tava entregando, um caminho muito aqui. Eu sentia dificuldade de alguns clientes de entender. Cara, mas eu vou fazer um ambiente virtual, vai dar um BO, porque eu tenho gerente de e-commerce, eu tenho diretor de e-commerce, como é que esse cara vai ver? E eu falei, cara, eu preciso voltar um pouco, eu preciso atender mais a galera no simples, que é, vamos fazer o seu asset digital? E hoje a gente está falando... Ou seja, o teu primeiro produto é a infra para venda, que vai chegar até o consumidor final. Isso. O teu segundo produto é a infra do B2B, para que ele possa ter esse ativo disponível para que esse cliente possa ter uma experiência mais imersiva. E qual que é o terceiro produto? Ainda que isso não seja totalmente necessário, esse segundo produto, ele é uma vantagem competitiva do cacete. Sim. O cara pode ter o primeiro sem ter o segundo. Exatamente. Se ele tiver o primeiro, ele ainda pode ter recomendação totalmente da Shopee, que fale para ele exatamente, esse produto vai caber em você. Por mais que você não tenha como ver ele em você, você conseguiria. Exatamente. Então, você tem a certeza... produto 1 é independente do outro. Ainda assim, o combo dos dois seria sensacional. Exatamente. Ok, legal. E o terceiro produto é a imersão, que é realmente eu colocar a pessoa no local. Isso é legal pra caralho. E aí eu falo de imersão. Como é que é isso? Cara, a imersão, assim, e aí eu defendo muito isso, e é engraçado como o mercado fala. Eu não chamo de metaverso, tá? Porque para mim metaverso tem que estar baseado na blockchain, e tem muita gente do mercado, principalmente, que diz que qualquer experiência imersiva é um metaverso. Precisa de economia própria. Tá ruim pra caramba, tá chato pra caramba. Tá chato pra caramba. Não, e eu tive a NRF, que é a maior feira do varejo lá em Nova York. Cara, você pegava speaker falando... Tipo, o metaverso, isso. Eu falei, o que ele tá falando? Isso não é metaverso. E é assim, isso é real. O mercado de empresa não sabe falar a palavra, não sabe usar a palavra. Não, você vê até na televisão, eles mostrando, nossa, novidade, mostra um negócio que, não dá vontade a Globo tá fazendo na TV, nenhuma de você fazer, usar aquilo dali, cara, não tem. E o grande lance é saber, basicamente, criar uma experiência imersiva e o porquê ter aquela experiência imersiva pro cliente. Sim. Então, o que eu falo que é a base da experiência imersiva é você pode levar a pessoa para um lugar onde ela não pode estar naquele momento. Isso inclui a loja, a marca, colocar uma experiência imersiva em store,
né? Dentro da loja eu posso ter uma experiência imersiva, porque eu quero levar aquele cara ter uma sensação de que eu não posso entregar aqui nesse momento, né? E isso pode acontecer web. E o que é legal, e isso é um ponto... Perfeito, pode acontecer web. Esse é o principal ponto. O pessoal linka muito com o VR, mas não é necessário. Não. Cara, E aí, o melhor exemplo que eu tenho hoje, se não me engano, é o da Vitacom, da Exto que eles têm. É uma empresa brasileira que faz ambientes virtuais próprios, on demand, mais ou menos como você está imaginando, mas eles se especializaram no mercado imobiliário. Né? Então, basicamente, as empresas querem mostrar os apartamentos com algo extremamente realista, já com projetos de arquitetura e decoração, design de interiores, muito antes de ter o stand para vender. E os caras estão conseguindo com nível... Cara, teve evento que eu fui, que os caras esses são os donos dessa empresa que faz esses ambientes virtuais. É impressionante, eles mostraram a produção, né? Então os arquitetos trabalhando atrás e tal. Cara, sem brincadeira, eu tava no ambiente. Isso é uma coisa que pra você não vai parecer surpreendente, mas pra mim na hora foi... Além de eu olhava pra decoração lá, pô, tinha uma bancada de Silestone lá, com toda a parte elétrica na cozinha, que eu falei, cara, eu tava quase pra sentir. E aí eu olhava pro lado, tinha um tablet. Ele falou, pô, pega o tablet. Aí você pega o tablet. Eu fiquei scrollando o tablet. Eu consegui usar o tablet dentro do VR. Com tanta fluidez quanto aqui dentro do VR. Eu fazia assim com aquele raio e aquilo rolava a mesma taxa de hertz do meu Samsung Z Fold 4. Falei, como isso é possível? Eu estou usando um ambiente intermediário para transpor a pessoa para o lugar. Online, porque aquele estava publicado. Eles queriam mostrar um publicado, não um fechado. Né? Ambiente online publicado, até porque cada prédio era um projeto da... Não sei se era agora Tecnisa, Exto, sei lá o quê. Enfim, online, usando... podia ser feito por web. Um device que teoricamente tem o seu atraso também. Eu estava pegando um objeto que eles criaram que se comporta como um tablet, com as mesmas funções de um tablet. E eu olhei para aquilo e falei, cara, isso é o mais perto de realidade que eu já vi numa realidade virtual. Não se compara absolutamente nada do que eu testei para jogo, aquelas montanhas, nada se compara. Eu tava numa coisa que eu não conseguia entender quão real era aquilo. Um ponto que eu até resgatando o que me fez ir para esse caminho, né? Cara, me fez ir para esse caminho em 2018 para 2019. Você fez aquela feira agro, não fez em VR? Fiz coisa em agro, sim. Hoje eu tenho um cliente agro que é muito, assim, que gosta muito do player. Cara, como é que eu vendo um trator para um cara que tá lá na PQP que vai ser muito difícil para esse cara aí ir para alguma coisa? Ele coloca em realidade aumentada o trator e vê de tamanho real ali. E o que é mais. E aí que tá o poder da web. Todo mundo fala, realidade aumentada, isso e aquilo. Cara, isso na web, qual que é o poder? O cara manda um link por WhatsApp pra esse cara. Esse cara abre um link do WhatsApp, o link do WhatsApp cai no browser, o browser chama a câmera, ele aponta pro chão, pum, tem um trator que ele vai andar. Será que esse trator cabe no meu depósito? Não, cara, você não tem ideia. Ele olha em volta do trator e aí que tá o lance da virtualização correta. Cara, ele consegue ver tudo. Ele vê o motor, ele vê o cockpit, ele vê ali andando com o celular dele em volta. E, cara, qual que é a fricção que ele teve? Nenhuma. Era um link do WhatsApp. Então, o que me fez mudar, e durante muito tempo eu trabalhei com hardware, né? Pensando nessas soluções de serviço e de hardware. E eu acreditei muito na época no IoT. Eu achava que o IoT... iria vir com muita força e a gente sentiu o mercado extremamente resistente com o IoT. O IoT está voltando agora. Mas tá voltando agora por causa das casas inteligentes, só por causa disso. Né? Então não, mas ele está voltando agora em algumas questões de dados. Cara, que agora se entendeu realmente que o IoT vai gerar dados e esses dados vão ser trabalhados e vão desenvolver e vão gerar uma informação relevante. Um Big Data, né? Que uma vez bem interpretado por algum tipo de sistema de back-end ou front-end vai gerar algum tipo de benefício para você. Exemplo, qualquer tipo de interação entre o painel da geladeira da Samsung com um aplicativo como o Rappi pode dizer para você com antecipação se você precisa comprar mais banana porque a sua venceu. Ponto. Isso. Gerar dados. Eu acho que o IoT... E aí que tá o insight que foi lá em 2019 que me fez parar tudo e falar, cara, eu vou ter que dar um novo rumo. Porque até então eu tava muito pro hardware, muito pensando nesse tipo de solução. E aí, 2019 a gente teve 2 pontos muito importantes, que é tanto a Apple quanto o Google começarem a enxergar que a web era a nova casa da realidade aumentada e da realidade virtual. E aí, cara, por que isso é tão importante? Porque
isso gera uma democratização dessas duas tecnologias, que até então eram tecnologias que a gente falava... Ou restrita device, que nem a Google restrita falhou com o Google device. Glass, Total. que achou, Não, né? total restrita device. Só que o que é? Gerar uma democratização disso... leva as pessoas assim, a gente tinha a realidade aumentada, a realidade virtual como aquela coisa, tá na curva ascendente, tá ali, é uma tecnologia emergente. Todo mundo falava isso. Sim. Esse momento que ela entrou na web, ela sedimentou o lugar dela ali. Por que isso? Porque ela passa a ser multiplataforma e rodar em qualquer browser. Hoje os nossos projetos, e aí tá uma dessas questões eu entrei num ambiente imersivo nosso. Sim. Eu tô pelo meu celular. Tô aqui navegando pelo meu celular. Ele é multiplayer, tá? Hoje. Se outra pessoa entrar com óculos de VR, as duas vão estar na mesma sala. O que muda só é a forma, mas o ambiente é o mesmo. Então ele permeia por qualquer parte da jornada, E mais, sabe? né? A experiência é pensada multiplataforma, Isso. multi-device. Então a experiência que você está planejando para o teu cliente junto com o seu cliente, dependendo também do feedback e do briefing do teu cliente, ele tem que incluir desde a pessoa que está só no web, na versão dele de notebook, Cara, desde o cara que até tem o cara que tem... Cara, e ele vai atender a mesma pessoa que vai abrir num celular low-end e o cara que tem um Google Quest 2 em casa. Igual. Detalhe, tá? Eu Ele vai já atender vi igual. o Ricardo programar na nossa frente um ambiente que era como se fosse um quarto, né? De um músico, tal, uma experiência super legal. Meio retrô, tal, inclusive. Se não tinha flipper lá dentro, tal. Ele fez, cara, na minha frente. E a gente testou muitas vezes esse ambiente web. Não tinha VR nem nada. Não era nem pelo celular, era web. Tudo Eu me sentia dentro daquele quarto, cara. Era divertido. Você clicava no flipper, você podia jogar o flipper. Cara, é que a Você jornada. clicava nos vídeos de, Aí que tinha a ver tá. com música. A jornada. Cara. O ser humano, por isso que eu acho que a web vai evoluir pra isso, tá? E quando eu falo até de Web 3, tem toda a parte da blockchain, mas também a Web 3 está trazendo a parte que o metaverso tem, que todo mundo enxerga, que é a parte imersiva. A Web3, ela carrega essa herança processamento e imergida. log de dados que só a blockchain permite. Sim. A gente poder falar de coisas que antes necessitariam de um puta poder computacional para poder rodar, não precisa mais. Você tem o processamento distribuído. Não estou falando de jogos, mas Sim, de sim. maneira geral, tem muitos sites que são lentos por causa do processamento de informação que ele está mapeando naquela tua jornada. Sim. Né? Quando você falar de mudar isso para blockchain, você faz de um site normal, sei lá, o site do Kabum. Né? Quando eles pegarem e você fizer o teu login lá, senha, com a tua hash, ao invés de usar login e senha, toda a sua experiência lá vai ser totalmente puxada via blockchain, muito mais inteligente, com muito mais detalhe. E com muito mais segurança. E isso, com certeza. E isso vai fazer, nem precisa nem se falar mais em LGPD. Não existe LGPD na blockchain. A blockchain é incapaz de compartilhar dados. Então, o ponto é, a tua experiência dentro do site, de maneira geral, vai ser muito mais leve. Sim. Então, quando você está vendo porque a chamada produto e você tem aquele ultra zoom, alguma coisa assim, isso vai deixar de ser pesado, não vai ter tempo de carregamento nenhum. Ultra zoom com vídeo vai dar para fazer. Por quê? Porque todos os outros processos, por estarem na blockchain, não estão consumindo nem da tua capacidade de processamento, nem da capacidade de processamento da própria marca. Porque a blockchain tem essa capacidade. Então a gente está mais perto de conseguir experiências que não necessitam de... E aí sim, democratização. Não necessitam de grandes aparelhos ou de grandes coisas para poder fazer acontecer. Eu só acho que assim, é uma arte, pessoas como você, que conseguem, até nas experiências mais simples, web, te deixar totalmente imersivo. Olha que coisa, cara. Faz 2 lives atrás que eu estava justamente criticando devices que não conseguem trazer uma experiência, cara, que são ruins, que você se sente mal e aqui é pesado, ou você, não tem os estímulos certos e contigo é exatamente o oposto. Eu vejo que você não precisa de complexidade nenhuma em termos de device para poder entregar uma experiência que você sabe o que você está falando, cara. Parece que não importa quem é o consumidor, você sabe o que aquele cara quer e aquele cara se sente bem naquela experiência. É muito gostoso isso. E aí entra muito nisso, né? Dessa evolução, e é um ponto que eu tava falando sobre o porquê ser imersivo e o porquê desse poder de exploração. O site, ele tem um modelo assim mental, que ele é plano, né? Sim. Quando eu dou algo plano para a pessoa explorar, ela não aguça algumas coisas, né? Ela não faz algumas sinapses de que, cara, eu tenho um plano único. Quando eu entrego um site imersivo, que eu dou poder, cara, vai e explora,
o tempo de permanência de página muda completamente. Sim, com a certeza. pessoa gosta. E isso é algo que acontece com a gente quando a gente vai no físico, pô. Às vezes você quer só. Você tá fazendo o quê? Tô só dando uma olhadinha, você quer comprar nada. Só quer dar uma voltinha. Exemplo E mulher, prático, tu cara, tá na isso. loja da Fast Shop, que pra mim é muito sensorial, cara. O cheiro de lá, as áreas, a maneira como eles constroem a loja é de uma maneira muito inteligente. Principalmente as festas que são dos shoppings com um pouco mais de poder aquisitivo. Quantas vezes você não foi na festa Só deu pra um dar uma rolê, olhada, só deu comprou uma um volta. rolê, e aí depois te trocaram de experiência pra outro vendedor que te atende totalmente diferente. Tipo, você foi pra lá, você não ia comprar nada, você comprou uma televisão. Aí alguém foi te vender um soundbar. Aí depois, pô, tinha uma máquina de lavar lá e as experiências foram diferentes, os ambientes eram diferentes. Eles pensam nisso quando eles fazem esses ambientes pra você. Imagina quando isso fosse pro virtual. Né? Porque Você quantas não entra, lojas da Fast Shop cara, tem dessas que eu conheço? Duas. Quer um exemplo? Não, quer um exemplo prático? Você entra num site hoje da Fast Shop sem querer comprar um produto, você não entra. Mas você entra numa loja. Cara, quando a web te entregar uma experiência dessa, que tenha uma experiência, você vai entrar na loja web da Fast Shop só pra dar uma volta. Cara, vou dar só uma volta por aqui. Porque a experiência é boa. Você curte aquele momento. Aquele momento é uma experiência. Não é um modelo só de compra. Hoje, você entra num site, é pra comprar. Você não entra pra dar uma olhada. Você entra com Diferente um do objetivo. shopping, onde você Diferente passeia. do shopping verdade. que você passeia. É muito real isso. Cara, e essa experiência, quando o digital conseguir entregar essa experiência, e a gente tá no momento disso, vai ser uma mudança muito grande de... Cara, a gente vai conseguir fazer uma integração de on-off de uma maneira muito diferente do que a gente faz hoje. O mercado do varejo fala em omnichannel, só que ainda tá naquilo. Sim. Compra digital, retira no físico. Fora que não tem integração, Compra nem no digital, físico, nem retira no comunicação. digital. A gente vai estar falando de uma unificação que é gêmeo digital. Você tá falando de um momento de experiência de loja completamente Ô, diferente. Vitor, eu vou marcar um happy hour de nós três, só pra você poder ouvir todas as coisas que ele não pode falar, que não tem ninguém. Porque assim, é bizarro isso, cara. Eu fiz pós em comportamento do consumo. E eu não entendo 5% do que esse moleque entende. É impressionante. Não, assim, eu tento acompanhar, mas mais, é difícil, E velho. é mais um nome que vai ter que voltar aqui para explicar. muito Porque o foda. nosso tempo aqui é muito curto, cara. E aproveitando isso, você tem alguma pergunta final para Um ele? zilhão delas. Eu pedi só pra você contar um dos seus casos legais, de projetos que você fez antes, coisas que você já me contou. Tem um projeto que eu queria falar, que ainda não falei. Esse é um projeto... eu falei que estava desenvolvendo produtos. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um produto B2C também. Tá? Então a gente tem um produto B2C hoje que vai sair. A gente vai abrir ele agora, meio de fevereiro. Ele tá assim... detalhes finais, que é um game, é uma experiência de compra, é uma experiência de compra que tem blockchain, que tem NFT. Foi o projeto que você foi apresentar naquela feira? Que você me chamou pra ir. Foi. É um projeto que tem NFT que chama Meta Store, então chama metastore.land, em que a gente quis criar um game, uma provocação do que pode tá aí no varejo nos próximos anos. Porque é muito sobre gamificar, qualificar as pessoas jogarem um produto da própria marca e consumirem isso. Então hoje a gente vai vender, a gente já está vendendo ativo digital para Roblox lá dentro, a gente já está vendendo ativo digital para Minecraft, mesmo não sendo... Sério? Dá, cara. É sempre muito... A gente entendeu várias barreiras do processo e é um grande problema que os metaversos têm, é criar algo que vai servir em todos. E é que é muito difícil você vender. Perfeito. O metaverso, ele veio, mas assim, ele tá ainda com a cabeça do centralizado. Eu não consigo... limitado. Sim. Como eu vendo um produto Decentraland fora do Decentraland? Só fazendo um monte de gambiarra, cara. E isso tá muito chato. Sandbox, tem sandbox, Sandbox, eu você sei tem... o quê. Cara, Sandbox, você tem que ter uma conta no Sandbox, você tem que transferir por drop Tem que ser em pra voxel. pessoa. Então, assim, tá muito chato. E aí, a gente falou, cara, vamos hackear isso. E vamos, pelo menos, dar uma opção pras pessoas. O Minecraft, a gente apostou um pouco no Minecraft por conta da capacidade, da penetração do game aqui. Mesmo sendo centralizado, eu posso dar o ativo.
eu posso vender o ativo. Tudo bem, eu não tenho a garantia que esse cara vai dar um Ctrl+C e mandar para o amigo, mas não tem importância. Eu quero dar a experiência de você comprar um ativo digital. Talvez. Você falando do quê? De skin, mapa, provavelmente, skin, e mod? Muita skin, mapa. O nosso. O mod eu compraria. Eu comprei tantos mods de Minecraft. Tem cara. muita Nossa, coisa. adoro. Tem muita... E aí, o que é legal? É você tá dentro do jogo, você tá pontuando dentro desse jogo, você vai ter a moeda do jogo que você vai trocar por uma skin de outro jogo. E ele é multiplayer, você encontra pessoas, você tem essa troca toda. Então a gente está experimentando esses mundos aí. A temática é de um viajante entre mundos. A gente tem até o primeiro mapa, um dos mapas é um jogo que, cara, foi minha infância. A gente reproduziu o jogo em 3D, que é o jogo do Aladdin. Aquela Sério? fase do mercado. Louco. Então Puta, você você tá brincando. cai no De jogo. Super Nintendo. De Super Nintendo. Aquele que todo Você mundo jogava. nostalgia. Ele cara. cara, que delícia. Jogo mais a legal gente do já Super Nintendo. reproduziu a Dust do CS também. Então meio que você vai Que mudando genial. de fase, você vai entrando com o seu personagem mesmo nas fases dos jogos. Você traz o efeito nostalgia junto com a experiência de marca. Puta, exatamente. que legal. Então a gente Imagina tá comprar uma skin de Minecraft dentro da Dust. dentro da Dust. Muito cara. legal, muito legal, muito legal. Cara. Então, essa é os mapas que a gente tem. A gente tem Marte. Cara, a gente conseguiu trazer Starlink pra estar com a gente em Marte. Então a gente Claro, tem né? a gente já tem o já você vai primeiro ter fotinho, você e o a Elon gente tem o Musk. primeiro marca que tá lá dentro, então o mundo de Marte, a gente tá falando de Starlink, a gente tá vendendo Starlink dentro do jogo e a Vocês gente tá falando de fecharam a parceria com o conectividade. Starlink nisso aí? Fechamos. Uau, cara. Então a primeira marca ainda vai a Starlink, que vai estar lá vendendo conectividade e já tá disponível no A Brasil. primeira marca que você foi atrás foi Starlink. Esse já mira alto. Não, logo de impressionante, cara. impressionante. E mais por experiência, cara. Cara, você tá lá em Marte, tem uma baita antena da Starlink que fala, cara, a gente consegue te entregar conectividade até em Marte. Clica aqui e compra, velho. Você clica lá, você tá dentro do jogo, você pode fazer o seu order da Starlink lá. Então, eu acho que esse modelo é um modelo que vai ser mais interessante, sabe? Eu amo meus amigos, cara. Na moral. Não, sim. Toda vez que eu trago um aqui, eu fico tipo, caramba, por isso que eu sou amigo desses caras, sabe? Olha. Não, cara, é sensacional, Você sempre cara. pergunta se eu tenho última pergunta. Eu não tenho última pergunta. Eu já... Ô, Ricardo, agora é o seguinte. Quer dizer, tá minha o vida. nosso tempo aqui é muito curto, você vai ter que voltar aqui, a gente vai ter que falar de muita coisa. Tem um momento final, que é o microfone aberto, você com a câmera, deixa o seu link, deixa o seu recado, faz o seu... vende o seu curso, faz o que você quiser, é seu microfone. Cara, eu acho que queria convidar as pessoas a conhecerem essa dinâmica que a gente está imaginando para a Meta Store. Então, ela vai estar disponível para usuários beta e aberta para todo mundo agora, meio de fevereiro. Junto com a inauguração da Coin Livre, mais ou menos. Junto com a inauguração. Meio de fevereiro a gente vai abrir. No momento vão ser basicamente 3 mundos para explorar e um incrível jogo que, cara... e aí eu convido as pessoas a experimentarem, porque existe um receio, e foi o meu receio inicial de, cara, um jogo na web entrega gráfico. A gente está entregando gráfico muito melhor do que o Decentraland. Muito melhor que o Decentraland. Rodando nativamente web. Então é legal as pessoas conhecerem. E jogabilidade, a gente tem um jogo que chama Guerra Espacial. Você compra a nave e você joga com a nave. Só uma pergunta, você tem Discord pra comunidade do... Vai ter Discord. Vai ter, não tem ainda, então vamos botar pra Vai dentro ter. do Discord da Coin Livre. Porque Boa, todo mundo que vamos. vem pra cá, os influenciadores que não tem ainda, a gente tá puxando pra Não comunidade temos. única. Não temos. A gente Todo está mundo começando um que é da processo blockchain, agora. GameFi. A gente passou por um processo de validação, de Bora puxar pra dentro, teste, então. e a Chama gente botar vai todos os entrar. influenciadores lá. E a gente vai Bora. tentar, vai trabalhar a comunidade agora. Todos os tech freaks lá dentro, imagina que delícia que isso ia ser. De um Vamos lado os colocar tech freaks e todo do mundo outro lá. lado a nossa galera da GameFi. E é isso. Show, hein? E é isso, pessoal. Esse foi o Ricardo Cavaretti. Cara, que mente brilhante, o cara à frente do seu tempo. Como todos os nomes que a gente traz aqui, são nomes que sempre traz algo diferente e que a gente sempre tenta levar para você, que é esse mundo da Web3 de forma simplificada, tanto técnico como simplificada, para qualquer um conseguir entender, para desmistificar esse meio, Web3 é um negócio tão distante. Não, já está aí, já é vivência, a gente quer trazer da forma, na verdade assim,
não estão criando nada muito novo. Estão apenas pegando as coisas que já existem, simplificando de uma forma mais fácil, mais atrativa e menos descentralizada para você. Vitor, e assim, se você tem uma marca, não importa o tamanho dela, não precisa ser marca gigante, eu sei que a gente fala de marcas muito grandes aqui, Sim. mas se interessou para você algum tipo de, qualquer dessas soluções que a gente conversou, se você acha que isso faria diferença junto ao teu público ou no teu negócio, conversa com a gente passa o contato sem problema nenhum e quem sabe não faz uma parceria legal aqui pro canal também, não faz alguma experiência junto. Sim. Esse foi o nosso MetaCast de hoje, já agradecendo a CoinLivre, nosso patrocinador master, o link da CoinLivre está na descrição. Também aqui do nosso convidado e de todo mundo aqui, na descrição está o link de todo mundo. O nosso canal, você por favor se inscreva, ativa o sininho, compartilha, manda para todo mundo. A gente tenta com esse canal tentar chegar ao máximo de número de pessoas possíveis para que a gente possa levar um pouco de conhecimento mais simplificado da Web3. Então se você puder compartilhar com alguém, vai ajudar muita gente. É isso, né, George? É isso, cara. Sensacional, Rick. Você é um monstro, cara. Obrigado. Pelo amor de Deus. Valeu. E até mais, pessoal. Esse foi mais um MetaCast. Até a próxima. Tchau, tchau.